2 de janeiro de 2014. Depois de anunciar a assinatura de contrato, o zagueiro Lúcio é oficialmente apresentado no Palmeiras. Mais longe de renovar com o Santos, Neilton teria sido oferecido ao Corinthians. Com Leandro Damião em campo, o técnico Oswaldo de Oliveira comanda o primeiro treino com bola do Santos. A partir de segunda-feira, São Paulo segue para Cotia, porque a seleção dos Estados Unidos vai ficar aqui na Barra Funda. Na Copa São Paulo, o tricolor ganha do Barueri e garante vaga para a próxima fase. Flamengo também vence e avança na competição. Continue com a gente porque o Gazeta Esportiva volta já. Olá, olá, muito boa noite. O Gazeta Esportiva começa falando de uma das principais revelações do Santos nos últimos anos, que pode deixar o clube na temporada de 2014. A renovação do contrato de Neilton está complicada, viu? A proposta de renovação do Peixe não foi aceita pelo jogador, que já despertou o interesse do Botafogo e teria também propostas do exterior. Outro time que poderia ser destino da revelação é o Corinthians. Segundo o jornalista Benjamin Bach, colunista do jornal Lance, Neilton teria sido oferecido ao Timão e a diretoria estaria analisando a possibilidade de trazer o jogador. Em entrevista, o empresário dele, Hamilton Bernard, disse que a situação está sendo conversada com o Peixe e deve ser definida nos próximos dias, mas que Neilton quer sair do clube sem ressentimentos, isso se for mesmo embora. Um fundo de investimentos poderia ajudar o Santos a manter o atleta. Boa noite, Celso. Boa noite, Chico. Vocês acham que pode ser qual o melhor caminho aí para o Neilton? Que caminho ele deve seguir? Bom, boa noite, Anitta. Boa noite, Chico. Grande noite para você que acompanha o Gazeta Esportiva. O que pega é a proposta do Santos. Pelo que a gente tem de informação, o Santos fez uma proposta de 5 anos de contrato com salários aí perto de R$35 mil. Para você que está em casa, talvez pense, pô, é um baita salário. Por outro lado, se você comparar com a média de jogadores promissores, não é tão alto assim e ele ficaria amarrado no Santos por mais 5 anos. Então ele vislumbra a possibilidade de uma proposta do exterior ou um melhor contrato. Tudo isso tem que ser avaliado com muita calma. Talvez ficar no Santos fosse o melhor para ele, uma vez que ele foi formado lá, já está ambientado, conhece o clube. Por outro lado, levando em consideração que é um jovem talento, de repente, financeiramente, pode ser melhor um outro acerto. No Corinthians, ele foi oferecido e aí vai depender muito de um acerto financeiro. Se ele não renovar com o Santos, vai estar disponível no mercado. Ele tem mais 6 meses de contrato, daqui a pouquinho ele pode assinar com qualquer clube sem custo. O clube que vier a contratá-lo só deveria acertar salários com ele, então pode ser uma alternativa. Como é um jovem valor, tem mercado para ele. Chico, boa noite. Bom, boa noite, Celso. Você gostaria de ver esse garoto vestindo a camisa alvinegra do Corinthians? Gostaria. Ou amarela com detalhe em preto? Gostaria sim, por que não? Eu acho que na idade dele, o cara tem que arriscar, viu, Anitta? Boa noite. Boa noite. Eu acho que o cara tem que arriscar. Ele no Santos, eu sincero, honestamente, esse salário é muito baixo para ele. Tem jogador no Corinthians com muito menos futebol que ganha 100 conto por mês. Quer dizer, não é que eu queira super inflacionar a lista de ninguém, né? Vamos dizer assim, o salário de ninguém, né? Mas, enfim, ele merecia um 100 milzinho, merecia sim. Com um ajuste, até por produtividade, por gol, quem sabe, né? Para dar um incentivo para o menino. Eu gostaria de vê-lo sim no Corinthians. Ele segura o Corinthians, jogar no Corinthians? Eu aconselho sim, porque ele é um garoto que tem que aprender a segurar a pressão. Mas ele mostrou no Santos ser um cara corajoso, audacioso, não tem medo de cara feia, vai para cima do cara, dribla. Ele é um pouco nervosinho, né? Tem que segurar um pouco os nervos. Mas isso o Mano Menezes vai fazer com maior tranquilidade. O Mano Menezes gosta de trabalhar com jogador novo e bom de bola, né? E ele fez isso com o Dentinho, por exemplo. O Dentinho estava jogado às traças, né? E tentou fazer com o Lulinha, não deu certo. E o Dentinho hoje é uma realidade do futebol europeu, né? Uma grata realidade.
Então, eu vejo no Neilton uma grande promessa, mas no Santos, pagando 30 mil reais por mês, é muito pouco, dentro do mercado do futebol dos clubes grandes. Claro. Então, se ele for para o Corinthians, pelo menos 100zinho ele garante, que já é uma grande diferença, né? São 70 pau a mais. Dá para comprar um apartamento aí, em um ano dá para pagar um apartamento, né? E ele é um menino pobre. Então, acho que tem que levar em consideração. Se fosse ele, eu arriscava. Se é o Corinthians, vai para o Corinthians, meu filho. Não brigue com o destino. Vote na enquete que está no ar no site gazetesportiva.net. Neilton está certo em não renovar contrato com o Santos? Sim ou não? Acesse e vote. O resultado eu dou no fim do programa de hoje. Claro que isso é muito pessoal, mas quando você vai assinar um contrato, todas as partes devem estar satisfeitas. E pelos números, pelo que eu vi, compreendo a insatisfação do Neilton. Acho que, num primeiro momento, ele acertou. Concordo, acho sim, ele merece um salário maior. Ele tem um futebol muito bom, né? Mas vai dar certo, não vai dar certo. Sei lá, quem que ia garantir para... Se o Celso falasse para mim, Chico, o grande artilheiro do Brasil esse ano vai ser o Walter. Eu ia falar, que Walter? Quem é Walter? Aquele gordinho que joga no Goiás. Eu ia falar que ele bebeu, que ele estava bêbado, que ele estava fora de si, não ia acreditar. Eu acho que o futebol brasileiro está propício para novas revelações. Então, que venha, sim, o Neilton, e que o Neilton saia do Santos, se for o caso. Copa São Paulo de Futebol Júnior, longe de empolgar a torcida que compareceu à Arena Barueri, o São Paulo fez o suficiente para vencer o Barueri e garantir uma vaga para a próxima fase da competição. Veja os gols. Pelo grupo W, o São Paulo sofreu, mas conseguiu vencer o Grêmio Barueri por 2-0 e garantir a classificação para a segunda fase da Copinha. Bosquilha e Evandro fizeram os gols do jogo. O tricolor terminou a fase de grupos com os mesmos 7 pontos do Caxiua Reysol, mas os 2 gols a mais de saldo deixaram o São Paulo na liderança do grupo. No sufoco e de virada, o Flamengo também avançou na competição. Com 2 gols no finzinho do jogo, o rubro-negro carioca ganhou do Noroeste e terminou em primeiro lugar. O Vasco também venceu, mas ficou em segundo no grupo e vai depender de outros resultados para continuar na competição. Veja os gols. Pelo grupo I, o Flamengo suou para bater o Noroeste de Bauru. O time do interior de São Paulo saiu na frente nesse golaço olímpico do meia Douglas. E se você aí em casa achou que a cota de gols improváveis de Douglas nesse jogo já tinha se esgotado, você se enganou. Aos 4 minutinhos do segundo tempo, Douglas cobrou falta quase do meio de campo e contou com a bela ajuda do goleiro Thiago do Flamengo para ampliar. Que peru, hein, Thiago? Coisa feia. Falha aqui, falha lá também. O goleiro do Noroeste, o Guilherme, bateu roupa e Rafael Dumas descontou. Era o começo da reação do Flamengo. Aos 39, mais uma falha feia de Guilherme. Melhor para Rafael Dumas, que marcou o segundo dele e o segundo do Flamengo. 2-2. Aos 44, o gol salvador. Thiago Santos engatou a 5ª marcha e tocou na saída do goleiro. Virada heróica do Flamengo, classificado em primeiro lugar no grupo. Final, 3-2. O Vasco também venceu ontem em duelo contra o Suzano pelo grupo T. O Wendel fez o único gol do jogo já no finzinho da partida. Mesmo com a vitória, o Vascão ficou em segundo lugar no grupo e agora precisa torcer por outros resultados para poder avançar na Copinha. Depois de fazer críticas à preparação do Brasil para a Copa do Mundo deste ano, o presidente da FIFA, Joseph Blatter, voltou atrás em entrevista à TV da FIFA. O dirigente disse que sabe que, no fim, tudo ficará pronto a tempo da disputa dos Jogos. Blatter afirmou que até março todos os estádios para o Mundial estarão prontos ou, no máximo, precisando de pequenos ajustes, mas que atenderão às necessidades dos torcedores. Ele ainda cravou que a Copa do Mundo no Brasil será a melhor de todos os tempos, já que aqui, segundo o Blatter, todos são apaixonados por futebol. Ele ainda lembrou que a Copa não acontece no país desde 1950 e que são 64 anos de espera para a competição voltar ao Brasil.
Celso, Chico, que mudança repentina, não é, de opinião? Política, né? O Blatter, ele resolveu também adotar a maquiagem. No Brasil, tudo é maquiado. Sim, tudo é maquiado. você está maquiado. Fica bonitinho, mas é por força da televisão. Né? Ali a maquiagem é por força da Copa do Mundo, para inglês ver tudo bonitinho. E aí o Blatter resolveu fazer política. Pegou mal, ou pegaram mal algumas críticas que ele fez à organização da Copa. A Dilma Rousseff, presidente do Brasil, inclusive, nem foi à final da Copa das Confederações na ocasião. Isso deixou o Blatter preocupado, chateado, blá, blá, blá. Mas no fundo, ele tem o mesmo sentimento que nós temos. Está tudo atrasado. Aí, no final, quando tiver o evento para acontecer, tudo dá um jeitinho. Teremos os estádios bonitinhos, tal, mas aquela dificuldade para se locomover, aquela dificuldade para pegar um avião para se deslocar para outro estado, para ver uma partida de futebol, a balbúrdia no aeroporto, enfim, nada vai mudar do que é o Brasil hoje. Infelizmente é isso. Agora, o que me chamou a atenção, o Felipe Barbosa, que é o nosso comandante editor que finaliza o programa. O famoso Barba. Quando veio essa notícia via agência internacional, aí estava vendo lá o que havia de restrição, quem podia usar as imagens e tal. E aí um detalhe chamou a atenção, e é de estarrecer. Pois sim. Se você vier a usar as imagens na agência, você não pode falar mal da FIFA, falar mal do evento e divulgar nada que venha arranhar a imagem da instituição. Quase uma assessoria de imprensa. Ainda bem que aqui nós fazemos jornalismo. Então, é isso. Bom, olha, é o seguinte, eu particularmente não conheço o Blatter, detesto o Walker. Se eu puder dar um chute na bunda dele, eu vou dar. Não faça isso. Não podemos falar isso. Não pregue a violência. Ontem o Godoy queria assassinar corruptos, agora você quer... Não quero assassinar corrupto, não, mas um chute na bunda do Walker seria muito bem dado. Que respeito é bom e eu gosto. Agora, o que o Blatter falou, ele está coberto de razão. É claro que está. Está coberto de razão. Mas o Walker também estava, Chico. Não estava. Também estava. Ele não foi elegante. Aliás, por falar em elegante, o Blatter está nesse morde-a-sopra que também já está cansativo. Eu vou falar uma coisa para você. Se fosse em referência aos Estados Unidos, ele não falaria absolutamente nada. Até porque não teria o que falar. Mas não teria o que falar. Como que não? Eles Os campos lá são todos improvisados, tem aquela grama sintética. Mas deram conta do recado na Copa, né, Chico? Uma bela Copa de 94. Deram conta do recado, mas com arquibancadas de ferro, arquibancadas improvisadas. A Copa do Mundo nos Estados Unidos foi uma Copa feita né? Quase que sai um palavrão aqui, mas é feito daquele jeito, né? Feita no joelho. Os caras têm dinheiro? Tem, mas não baixaram o pau na coisa. Entregaram tudo certo, Estados Unidos é um império, né? Hoje é o maior país do mundo, ninguém vai discutir isso. Mas só que, peraí, a Copa lá também não foi lá essas coisas. E segundo, eu só quero lembrar você que o Brasil jogou num lugar chamado Palo Alto. Lembra disso? Lembro. Palo Alto, que traduzindo dá aquilo que você está pensando mesmo. Né? Aquilo que você está pensando, Palo Alto. Né? Então, quer dizer, é um negócio impressionante. Eu não gostei da Copa nos Estados Unidos. Agora, que o Blatter tem razão, que a Copa vai dar certo, vai. Vai ser um grande evento? Lógico que vai. Lógico que vai. Eu não tenho dúvidas que vai. O problema é que nada que estava programado saiu no tempo que deveria sair. E tudo que vai acontecer não 100%, vai acontecer 90%, 95%, 80%, 85%. Paciência. Mas vai ser melhor que a Copa da África, vai. Eu vou continuar com a chatice de sempre e vou repetir. Copa do Mundo no Brasil valeria a pena por conta do legado. E não haverá nenhum legado, ou quase nada do que se imaginava. Muito dinheiro público foi gasto, mas o retorno vai ser mínimo, infelizmente. Não se preocupa, viu, seu Chico? Vai ser tudo feito do nosso jeitinho, o jeitinho brasileiro. Copa do Brasil, hoje a CBF sorteou os confrontos da primeira fase da competição. Veja quais são os principais jogos. O Corinthians vai estrear na Copa do Brasil contra o Bahia de Feira de Santana. Já o Palmeiras terá que encarar o Vilhena de Rondônia. O Santos enfrenta o Misto do Mato Grosso. E o São Paulo vai jogar contra o CSA de Alagoas. A Portuguesa começa a Copa do Brasil contra o Potiguar do Rio Grande do Norte. Já a Ponte Preta vai enfrentar o Náutico de Roraima. Enquanto o Guarani encara o Santa Rita de Alagoas.
Fluminense vai jogar contra o Horizonte do Ceará. Vasco e Resende fazem um confronto de cariocas na primeira fase do torneio. O Internacional tem pela frente o Remo, do Pará. Já o Bahia estreia contra o Vila Nova, de Minas Gerais. O Vitória enfrenta o J. Malucelli, de Santa Catarina. O Coritiba terá que encarar o Ceni, do Mato Grosso do Sul. O Criciúma joga contra o Londrina e o Goiás estreia na Copa do Brasil contra o Botafogo da Paraíba. Daí a Copa do Brasil, caminho mais curto para a Libertadores da América. Eu gosto dessa versão que foi inaugurada no ano passado com a participação de todos, independentemente de participação na Libertadores ou não. O calendário, para mim, o mais adequado, definitivamente, na minha maneira de pensar, são 4, 5 divisões fortes. Você acaba com os regionais, os times do interior participam de outras divisões, com cobertura de televisão, com um trabalho de marketing muito bem feito. E aí você teria um campeonato brasileiro disputado o ano inteiro, assim como a Copa do Brasil ao mesmo tempo. E a Libertadores também, como acontece na Europa. Você tem a Liga dos Campeões durante toda a temporada, as Copas durante toda a temporada e os campeonatos nacionais, assim. Acho que é um caminho que seria muito bom para o Brasil. Você não teria conflitos de datas FIFAs, enfim, e a expectativa de grandes jogos, ela se confirmaria porque os clubes fariam menos jogos que normalmente fazem. Você vê, temos um campeonato regional inchado e que já não se justifica, né? Já não desperta tanto interesse assim. Chico. A obrigação dos clubes grandes é vencer essa Copa do Brasil, pelo menos chegar lá nas semifinais. Obrigação de Corinthians, obrigação de São Paulo, obrigação de Santos, né? Que deram obrigação do Palmeiras, que veio da segunda divisão, está reforçando o time. Então, quer dizer que os paulistas têm que dar a volta por cima de um jeito ou de outro, né? Que foi péssima a atuação do futebol paulista o ano passado, durante todo o ano, né? Foi um vexame atrás de vexame. Se não fosse o Palmeiras para ser campeão do Brasil da Série B, não teríamos um campeão brasileiro. Agora, muita gente desvaloriza o título da Série B. Eu já não desvalorizo. Eu acho importante. Não é tão importante quanto o da primeira divisão, mas é importante. Agora, que a Copa do Brasil, dividida dessa forma, é legal? Né? É mais justa, inclusive. Né? Então, vamos esperar que... E desse ano, quem vai sair, né, e entrar nas oitavas de final representando os clubes brasileiros, não são clubes tão fortes. Então, quer dizer que o negócio é meter o pau e ganhar esse negócio e ir para a Libertadores, enfim. Porque é até perigoso nem ter o Campeonato Brasileiro, viu? É até perigoso nem ter o Campeonato Brasileiro. Seu Chico, vamos radicalizar um pouquinho? Vamos. Então tá bom. Você sabia aí de casa que o Brasil é campeão mundial de rafting? Essa modalidade pouco popular por aqui já conquistou títulos importantes para o país. Veja na reportagem de Felipe Esboril. No país do futebol, tem gente que prefere trocar a bola pelo remo. Esse é o rafting, esporte que é bastante famoso pelo mundo, mas que aqui no Brasil é encarado como diversão. Não para os tricampeões mundiais, que treinam na cidade de Brotas, interior de São Paulo. Foi realizado, a gente treina bastante para isso. E quando você vai para o Mundial, tem equipes de altíssimos níveis que tá competindo com a gente conseguir trazer um campeonato mundial, que é um valor muito grande. É o campeonato mais forte que tem, é muito gratificante. Não ter o apoio devido ao esporte torna essa conquista muito mais valorosa? Sim, torna valorosa e um pouco triste também para o esporte, né? Um atleta, para um esporte que não é tão divulgado que nem o rafting, é um pouco, às vezes, muito difícil para a gente estar conseguindo ir para os campeonatos. Para a gente ter que trabalhar e treinar também para conseguir ficar em alto nível, né? Um esporte radical que exige muito esforço, dedicação e treinamento. Só que em horários alternativos, porque nossos campeões têm que trabalhar duro em outro emprego para ganhar o sustento e poder competir. O diferencial, né? Eu acho que é essa vontade, esse gostinho a mais, dá mais prazer pelo título, porque você pega Japão, República Tcheca, os caras são atletas do rafting, o trabalho dos caras são competir, são treinar para o rafting. A gente não, a gente tem isso aí como um segundo trabalho, é um sonho que a gente tem de competir, de defender o país, de ver nosso hino lá no lugar mais alto do pódio. E as outras equipes de alto nível, é mais forte às vezes que a gente, né, de treinamento, só que a gente tem aquele, que nem o Zé falou, né, aquele gosto, a vontade a mais. Então é isso que diferencia
os atletas brasileiros. Eu resolvi aceitar um convite do goleiro Denis do São Paulo e ver o que ele gosta de fazer nas férias. Encarei as corredeiras de Brotas através do rafting. Passamos pela emoção, diversão, teve até caldo. Não tem problema não, você vê essa história todinha no Mesa Redonda, neste domingo a partir das 9h30 da noite. Está imperdível. Agora a gente vai cair dentro daquele rio e mostrar para você como é que é um raft bem gostoso. Acho que o pessoal vai gostar. Você vai molhar bastante, pode ficar tranquilo. Que farra, hein? Essa matéria completa do Esboril com o Denis em Brotas. Você vê domingo, a partir das 9h30 da noite, no primeiro Mesa Redonda ao vivo de 2. Olha que bagunça, gente, virou o negócio. Olha, foi uma farra, viu? Vocês não podem perder, gente. Primeiro isso é uma coisa legal de fazer, né? É. Uma coisa legal Vamos fazer? A gente tinha que ter ido. Eu vou fazer isso aí, vou fazer tranquilo isso aí. Tá bom. Tranquilo, eu faço. Você faz, né? Eu vou convidar o Celso Cardoso para ir de timoneiro. Timoneiro. Porque ele é mais levinho, né? Tem que ir na frente. O cara que é mais pesado vai no meio. Vamos dizer assim, ó. Vai você na frente, eu, Alexandre Frota, vamos sentados no meio. Nossa Senhora. Né? Eu não vou mais, não. E atrás vai a Anitta com a mama busqueta, pronto. Não, porque aí equilibra, Gente, beleza. Que tal a gente vamos seguir. Apresentar o programa? Tá bom, obrigada. Né? Vamos lá. A gente deixa esses delírios. O mais legal dessa matéria, além do Esboril e tudo mais, é o Denis. Bom, mas vamos lá. Mesa Redonda ao vivo. Primeiro Mesa Redonda de 2014, com o retorno de Flávio Prado e do nosso time de comentaristas. A gente vai falar bastante do Campeonato Paulista, do tapetão no final do Brasileirão do ano passado e os desdobramentos aí desse caso e muito mais. Estarão conosco Alexandre Frota, medo! O mais novo lateral do São Paulo, Luiz Ricardo, o doutor Marco Aurélio Cunha e o promotor Roberto Senise Lisboa, que nessa semana abriu inquérito para investigar a CBF e o STJD no caso do rebaixamento da Portuguesa. Não pode perder. Mesa Redonda, cenário novo em folha, ao vivo, nesse domingo, 9h30 da noite. Não dá para perder. Bom, aliás, já sei o que você vai falar, Chico, vocês vão, infelizmente, o Alexandre Frota, que me desculpe, mas o símbolo sexual da mesa será Vanderlei Nogueira. Vocês vão ver Vanderlei Nogueira de corpo inteiro. E o Alexandre Frota, que se diz bonitão, né, vai acabar perdendo a concorrência para o nosso querido Vanderlei Nogueira. Bom, vocês vão ver, o cenário mudou, assistam que vocês vão entender por que ele falou isso. Agora, você que acompanha o Gazeta Esportiva, fale com a gente, mande sua mensagem. Você pode dar um alô para toda a nossa equipe através do nosso Twitter, @GazeEsportiva. Visite também o nosso canal no YouTube, youtube.com/GazeteEsportivaTV e no Facebook, a página é facebook.com/gesportivanet. Eu quero mandar um beijo especial para o Edmilson Luiz Alves, muito fã aqui do Gazeta Esportiva, ligou aqui, pedindo para a gente mandar um grande beijo para ele, então tá dado o beijo. Um beijo para Luiz Antônio Cassita, que escreve todos os dias lá no Twitter, né? No meu Twitter, mandando um beijo pro Super Esporte. Para o Kevin Caniello, Carlos Piccolo e para o Newton Homem. Mais beijos? Não, eu quero mandar um grande abraço pro pessoal da CASP, que hoje me elegeu como consultor e articulador político da entidade. Muito obrigado, né? Estive lá, fui muito bem recebido carinhosamente pelo Sérgio, grande Sérgio, pelo Montoro, que é sobrinho do Franco Montoro, ex-governador de São Paulo, um gênio da política que infelizmente se foi, né? O Alexandre Porto, o Alexandre Gentil, todo mundo. Muito obrigado pela homenagem, pela sinceridade, pelas palavras de incentivo. Contem sempre comigo. De olho na Copa do Mundo e com uma estrutura de dar inveja, muito clube grande do Brasil, o Atlético Sorocaba segue se preparando para a estreia no Campeonato Paulista, fora de casa, diante do Rio Claro. Veja na reportagem de Adriano Dolfi. Muita tranquilidade e natureza, mas um olhar mais apurado percebe o vai e vem de máquinas e caminhões. O CT do Atlético Sorocaba deverá receber uma seleção que irá disputar a Copa do Mundo, provavelmente a Argélia, e conta com uma estrutura de primeiro mundo. 2 hotéis, 4 campos oficiais
e um setor completo de serviços. Isso é importante, né? Você ter condição, a estrutura física que te possibilita você planejar, trabalhar, organizar, faz com que a tendência de resultados, né? Claro que a qualificação de grupo, a qualidade do atleta, muitas vezes vai fazer a diferença. Mas isso aumenta a produtividade e potencializa essa qualidade para que ele coloque para fora. Eu acredito que seja a melhor estrutura do interior e dos times de capital também, dos times que disputam Brasileiro, Série A e Série B, também não deixa a desejar para ninguém. Então hoje, muito feliz de ter voltado para cá, de poder disputar esse Paulista e espero que a gente consiga fazer uma boa temporada. Deola acaba de chegar ao clube que o revelou antes de ir ao Palmeiras. 14 anos depois, ele faz o caminho inverso. Eu estava no Vitória, emprestado, e apareceu o Atlético, teve interesse e disputando o Campeonato Paulista, não tinha por que não vir, né? Conhecendo toda a estrutura que tem, vendo no papel o time que o Atlético está montando, o elenco que está montando, então isso pesou muito para poder vir para cá. É a chance que o goleiro esperava. Tudo por causa de uma lesão no ano passado, quando estava no Vitória da Bahia, que quase pôs fim à sua carreira. Depois da cirurgia, a cirurgia correu tudo bem, foi tudo tranquilo, mas depois que eu vim saber que eu tinha 80% de chance de não voltar a jogar bola. Então, batalhando, fisioterapia dia e noite, trabalho incansáveis mesmo. E graças a Deus deu tudo certo e com 6 meses de cirurgia eu pude estar em campo de novo, pude estar voltando a fazer o que eu mais sei e que eu mais gosto. Né? Além de Deola, outras novidades são o volante Boquita, ex-Corinthians, e o atacante Lene, ex-Palmeiras. Mesclado com jovens atletas e uma bela estrutura, a confiança é grande numa bela campanha. Essa é a ideia, espero que eles possam ter esse pensamento também, como eles estão tendo no dia a dia, e que possa ter os resultados. Futebol por mais que você tenha planejamento, por mais que você tenha estrutura, por mais que você tenha essa organização, se o resultado não vir, as coisas dificilmente acontecem. Então, nós temos que ter esse pensamento e trabalhar com esse foco, com essa cumplicidade de todo mundo, para que nós possamos ter os resultados e fazer o Atlético desse campeonato aí buscar algo mais durante esse ano. Muito bem, com uma equipe bem diferente daquela que terminou o Campeonato Brasileiro, a Portuguesa começa o ano apostando na reformulação do elenco para fazer bonito no Paulistão. Confira as informações da Lusa com José Paes. Em pré-temporada não tem jeito. É corridinha pra lá, pulo pra cá e bola que é bom, nada. Pré-temporada, a única coisa que ela tem nesse momento é mais treinamento, já com orientações, reconstruindo a estrutura de equipe, né? Com jogadores que já estão aí, mostrando o modelo de jogo que a gente busca, né? Condicionando tanto no aspecto físico como no aspecto tático. A Portuguesa segue em ritmo de preparação e já começa a mirar um horizonte que tá logo ali, ó. A estreia no Campeonato Paulista, domingo, dia 19, contra o Corinthians no estádio do Canindé. E a provável equipe que entrará em campo diante do Timão deverá ter o meia Giovani, o zagueiro André Vinícius e o volante Fernando Gomes. Os 3 atletas são formados na base corintiana e foram emprestados por uma temporada à Lusa. E essa titularidade precoce tem motivo. O técnico Guto Ferreira tem apenas o volante Valdomiro como único remanescente do time usado em 2013. Adequação de condições financeiras, né? E uma adequação que está se dando, tem que se dar de uma maneira bastante rápida. Porque o campeonato está aí, nós estamos tendo que buscar jogadores e treiná-los também. Quando o assunto é o ano de 2013 e o rebaixamento por meio do tapetão no Campeonato Brasileiro, a Portuguesa ganha ainda mais destaque no cenário nacional. Agora, o que aquece os bastidores aqui na Lusa é o envolvimento do Ministério Público no caso. Segundo o MP, o Superior Tribunal de Justiça Desportiva não poderia ter punido o clube do Canindé, já que o STJD passou por cima do Estatuto do Torcedor, uma lei federal
para culpar a Lusa. De acordo com o artigo 35 do Estatuto do Torcedor, as decisões tomadas pelo STJD, um órgão administrativo, devem ser disponibilizadas no site da entidade. Mas a divulgação da punição de 2 jogos ao meia Everton foi anunciada apenas em 9 de dezembro, um dia após o atleta entrar em campo durante o segundo tempo no empate por 0-0 com o Grêmio. A gente sempre tem a esperança, a expectativa. Mas nesse momento, com toda a sinceridade, se a gente ficar, nós do campo, ficar mentalizando o que está acontecendo lá fora, nós vamos esquecer de fazer o melhor nosso aqui dentro. Então a gente tem que focar no que nós vamos fazer aqui dentro. Fé na vida agora, viu? Para o que eu vou ler. Uma ação na 42ª Vara Civil de São Paulo, movida por um torcedor e sócio do Flamengo, determinou que a CBF devolva os 4 pontinhos que o rubro-negro carioca perdeu no julgamento do lateral André Santos no STJD. Assim como o meia Everton da Lusa, o jogador do Flamengo entrou em campo mesmo estando suspenso. No texto da decisão do juiz Marcelo do Amaral Perino, ele aponta que a publicidade da punição se deu apenas depois do jogo, estando então o atleta em condições de jogar. O juiz ainda coloca que se mostra viável a modificação pelo Poder Judiciário da decisão que atingiu a Portuguesa de Desportos. Em nota, o Flamengo agradeceu a ação do torcedor e reforçou que não teve nada a ver com o processo, mas que concorda com a decisão do juiz paulista e que André Santos foi escalado de forma regular. Daí eu pergunto para vocês, Celso e Chico, agora, então, precisa ser feita a mesma coisa com a Portuguesa, né? Porque um torcedor da Portuguesa fez a mesma coisa que esse torcedor do Flamengo e não obteve sucesso, né? Então, vocês que têm aí muito mais experiência do que eu, futebolística, me expliquem, porque eu não estou mais entendendo porcaria nenhuma. Não é muito difícil de entender. É que o juiz, a lei, ela sempre permite uma interpretação. A decisão de um juiz nunca vai ser igual à de outro. A de outro. Exatamente. Então, muito provavelmente, a gente tem a expectativa de uma centena de ações na Justiça Comum de torcedores da Portuguesa ou de outros clubes, enfim, de quem se sentiu prejudicado. E a Portuguesa, muito provavelmente, vai obter o mesmo êxito que o Flamengo em outras ações. Quanto a isso, eu não tenho a menor dúvida. E aí a gente vai acabar naquela discussão. Será que queremos um campeonato brasileiro com 24 clubes? Eu, sinceramente, não duvido e acho até que é o que deve acontecer. Olha, Celso Cardoso, para explicar melhor, é assim, o estatuto da CBF, ele não tem tanta força jurídica quanto o estatuto do torcedor. Que é federal. Que é federal. Então, se é uma lei federal no estatuto do torcedor, o juiz, quando vai julgar, ele tem que julgar pela maior instância, nunca pela menor. Entendeu? E o Tribunal de Justiça Desportiva da CBF é um tribunal interno de uma entidade, enquanto que o Código aí do torcedor, ele é uma lei a ser respeitada. Então, pela lei do Código ao torcedor, o torcedor que entrar com processo contra a CBF tem razão. E vai ganhar em qualquer instância. Então vai se criar um impasse. Se os 32 milhões de torcedores do Flamengo entrarem com uma ação, eles vão ganhar. Eles vão ganhar e a CBF vai ter que pagar a indenização para eles. E isso por quê? Porque a lei do Estatuto do Torcedor é uma lei federal. E aí outras leis, né, superam essa do Estatuto do Torcedor. Tem a lei da comum, a justiça comum para vários crimes e assim por diante. Então, é isso que está acontecendo. Então, é uma luta em glória da CBF. A CBF não vai conseguir coagir ninguém, nem se usar a FIFA. Então, o impasse está criado. E o Sveiter, agora à tarde, no finalzinho da tarde, deu uma declaração bastante importante, dizendo o seguinte, que conforme for, não vai ter nem campeonato. Nem campeonato, porque aí a FIFA vai punir o Brasil porque apelou para outros tribunais que não fossem os tribunais de futebol. E deve suspender o Brasil de campeonatos pelo Brasil. Agora, o Sveiter está fazendo chantagem emocional. É claro, Papai Noel. Se dane. Mais fácil o Papai Noel chegar aqui agora com uma sacola de presentes, um cavalo branco, do que não ter campeonato brasileiro neste ano. Eu não sei.
Eu, particularmente, não faço questão nenhuma de Campeonato Brasileiro. E o Flávio Prado escreveu no Twitter agora uma coisa que eu concordo com ele, ele não está aqui agora, mas vou falar em seu nome, Flávio, que a Margaret Thatcher é que fez o certo. Os caras fizeram aquela sacanagem, mataram gente, fizeram os hooligans. Bom, tá bom. Então, estamos fora 5 anos do futebol europeu. Acabou. Os clubes ingleses que se viraram e pagaram o que os torcedores fizeram. Só mais um adendo muito rapidamente. O STJD publicamente já criticou a ação movida pelo torcedor aqui em São Paulo. O resultado desta ação. Bom, vamos de Santos. O último dos grandes clubes do futebol paulista a começar a pré-temporada, o técnico Oswaldo de Oliveira não quer nem pensar em perder tempo e depois de 3 dias da reapresentação, mandou os jogadores para campo e comandou o primeiro treino com bola do CT Rei Pelé. Alexandre Silvestre tem as informações do Peixe. Os atletas do Santos voltaram das férias na quarta-feira. Realizaram os primeiros treinos físicos no CT Rei Pelé, enquanto Oswaldo de Oliveira se apresentava na Vila Belmiro para a primeira coletiva como novo técnico do Peixe. O treinador deixou bem claro naquela oportunidade que no time dele tem espaço para meninos da base e medalhões. Idade não é documento. Não tenho medo de lançar jogador novo, mas também não tenho medo de manter o veterano. Eu não gosto de garoto nem de veterano, eu gosto de bom jogador. Aquele que for bom jogador vai jogar, independente da idade, se tiver 15 ou 40 anos de idade. Na quinta-feira, foi a vez do Leandro Damião ser apresentado no Centro Histórico de Santos. Conduziu o tradicional bondinho turístico e homenageou o bigodão do papai, o seu natalino. A contratação mais cara da história do futebol, envolvendo clubes brasileiros, garantiu que os 42 milhões de reais da transação não serão uma carga extra de responsabilidade. Acho que é tranquilo, eu sou um cara tranquilo, simples pra caramba, me dou bem com várias pessoas, acho que para conseguir o que eu cheguei hoje foi trabalhando, foi me dedicando, isso que é importante, é saber que tudo vai dar certo se eu continuar desse jeito. A sexta-feira começou com o comandante no centro da rodinha. O técnico trocou uma ideia com os jogadores e, em seguida, apesar de ser apenas o 3º dia de trabalho do Santos em 2014, Oswaldo colocou a rapaziada para correr atrás da bola, demonstrando muita motivação. A gente sabe que quanto menor o período de preparação, mais específica ela deve ser. Porque a gente sabe que já a semana que vem a gente tem jogo, então a gente já tem que começar a introduzir alguns trabalhos com bola, para que eles possam também já ganhar ritmo de jogo aí. E nesse período inicial de treinos pós-férias, até a estreia no Paulistão, dia 18 na Vila, contra o 15 de Piracicaba, não tem folga. Ou melhor, tem sim, porém supervisionada na concentração. Se houver folga, eles vão descansar aqui, treinando, descansando, fazendo um regenerativo na piscina, se alimentando, dormindo. Ou seja, essa folga fora daqui do centro de treinamento, ela não deve existir. E fora das 4 linhas, a diretoria do Santos também não descansa. Segue negociando a possível saída do Cícero e a provável chegada do Vargas como assuntos prioritários. O Santos que ainda sonha com Vargas. Bom, queria voltar a falar da Portuguesa, que a gente deu informação e tem uma atualização. O mesmo juiz que concedeu a devolução dos pontos para o Flamengo também acatou um pedido do jurista Daniel Neves, que despachou com o mesmo juiz e, portanto, essa ação foi movida hoje às 15h30, houve um despacho com o juiz também já determinou que a CBF devolva os pontos para a Portuguesa. Então, via Justiça Comum, a Portuguesa não está mais rebaixada. Nem Continua, o Flamengo. Não, o Flamengo nunca esteve, né? E o Fluminense, sim, rebaixado. Claro que cabe recurso, mas num primeiro momento a Portuguesa, via Justiça Comum, um sócio-torcedor pediu a um jurista que entrou na Justiça Comum, na mesma vara, 42ª Vara Civil. A Portuguesa, por determinação da Justiça, tem os 4 pontos devolvidos. Olha só no que vai dar. Vamos ver até domingo o que vai acontecer, que a gente vai falar no Mesa Redonda, né? O Roberto Lisboa vai estar aí, né? O promotor, o Roberto então, Senise Lisboa, promotor. vai dar uma força aí para explicar melhor.
Vamos ver se até lá, de repente, a situação já muda, né? Depois de completar a primeira semana de treinamentos, o São Paulo deixa o CT da Barra Funda e segue para a pré-temporada no CT de Cotia. Saiba por quê na reportagem de Felipe Esboril. Família, família, papai, mamãe, tia, família, família, almoça juntos todo dia, nunca perde essa mania. Já se foram 5 dias de pré-temporada, treinamento em 2 períodos, esforço que é válido para retornar à forma física depois das férias e unir mais a família. Porque se todo mundo se ajudar, se a gente criar uma família aqui, né, acho que a gente tem tudo para todo mundo crescer e dar a volta por cima e acabar com essa desconfiança que a gente está do ano passado. Tem que ser mais família esse ano, assim como o ano passado a gente foi família lutando na zona do rebaixamento ali onde a gente conseguiu sair. Então eu creio que cada jogador que tiver dentro do clube do São Paulo tem que mostrar disposição e ser como uma família para a gente poder conseguir os objetivos. E toda a família tricolor vai se reunir a partir de segunda-feira em Cotia. Tudo por causa da seleção dos Estados Unidos, que vai utilizar as instalações aqui da Barra Funda para um período de 10 dias de aclimatação no Brasil. É uma estrutura parecida, né? Cotia é maior, mas só que a gente vai poder ficar mais concentrado, né? Mais fechado, poder estar mais presente. O grupo está conversando, né? Nos treinamentos também, como a gente vem fazendo aqui. Então vai ser uma semana importante, porque é semana de estreia de campeonato, então a gente tem que aproveitar ao máximo o que o professor Muricy vai passar, né, junto com a comissão técnica, para a gente começar bem o Campeonato Paulista. Uma temporada que pode ser bem diferente da do ano passado, principalmente porque esse ano não tem Libertadores, muito menos Sul-Americana. Por isso, o Paulistão ganhou uma importância para o São Paulo, que não vence esse torneio desde 2005. O torcedor vai querer o Paulista, a Copa do Brasil, o Brasileiro. Então, a gente tem que focar no primeiro campeonato que a gente tem, que é o Paulista. Ser campeão é sempre bom, quem não quer ser campeão? Se a gente não ganhar o Paulista, não ganhar a Copa do Brasil, o Brasileiro, vem mais cobrança. Outra disputa importante desta temporada será a Copa do Brasil. A estreia foi definida nesta sexta-feira, contra o CSA de Alagoas. Mais uma competição que a gente tem que entrar ligado, né, para ser campeão. A gente sabe que são jogos difíceis, a gente tem que estar preparado, são jogos que vai estar sempre lotado, estádio cheio. Então a gente tem que ir para essas partidas aí para poder vencer, né? E passo a passo para a gente chegar na final. Tem que ser mais família. E formar uma família. Nossa família. Família, termo muito utilizado pelos jogadores neste início de ano e que promete ser tema de 2014. Família, família, família. Família, família, família. Hora de falar do Corinthians, que segue se preparando para a estreia no Paulistão no próximo dia 19 contra a Portuguesa. As informações do Timão com Osmar Garrafa. No Corinthians, o técnico Mano Menezes e sua comissão técnica estão dividindo os treinamentos da pré-temporada em trabalhos físicos e com bola. E nessa sexta-feira, apesar do forte calor que fez na capital, não foi diferente. A única novidade é que pela manhã os jogadores permaneceram descansando e pela primeira vez na semana as atividades foram em um único período. A estreia da equipe vai ser no próximo dia 19 contra a Portuguesa no estádio do Canindé pelo Campeonato Paulista. Para esta partida, já é certo que Fábio Santos e Renato Augusto ficam de fora, pois ambos vão precisar de um tempo maior que os demais jogadores para ficarem à disposição do técnico Mano Menezes. O motivo é que os dois atletas estão se recuperando de lesão. Nessa sexta-feira, a diretoria apresentou oficialmente como reforços o lateral Wendel, que veio da Ponte Preta, e o zagueiro Wanderson, que estava no Sertãozinho. Ambos estão de contrato assinado e já à disposição do técnico Mano Menezes.
E na próxima semana, a diretoria do Corinthians deve confirmar mais 2 reforços para ficarem à disposição do técnico Mano Menezes. O médio volante Bruno Henrique, que estava na Portuguesa, e o lateral direito Fagner, que pertence ao Wolfsburger da Alemanha e estava na última temporada defendendo o Vasco da Gama. Do CT Doutor Joaquim Grava, Osmar Garrafa para o Gazeta Esportiva. Bom, meus amigos, eu particularmente, toda vez que eu vejo matéria do Corinthians, eu fico prestando atenção se sai um gol. Eu fico olhando, pô, por que não sai gol em treino do Corinthians? É gozado isso, né? E eu fico desesperado. Eu falo, meu Deus do céu. Você tá com trauma, porque o time marcou poucos gols na temporada passada. Putz, o ano passado, calma, o ano passado foi um desespero. Eu tiro o óculos, eu rasgo a camisa. Eu falava, não é possível, os caras não conseguem botar a bola dentro do gol. Furava. Aí eu olho o treino, vou ver o treino. Quem sabe sai um chute. Cadê os gols do Corinthians? Não tem. Palmeiras. Ontem os trabalhos foram fechados para a imprensa em Itu, onde o Verdão faz pré-temporada. Mas agora à tarde, o pentacampeão Lúcio foi apresentado como reforço alviverde. Adriano Dolfi acompanhou. Boa noite a todos. Uma boa notícia para a torcida do Palmeiras. Está definida a permanência do atacante Leandro no clube. Palmeiras, Grêmio e o jogador chegaram a um acerto, 17 milhões de reais envolvendo a transação com o clube gaúcho. Agora há pouco aconteceu a apresentação oficial do zagueiro Lúcio. Claro, ele falou da sua chegada ao clube e também da sua mágoa pela saída do São Paulo. Confira agora os principais trechos da entrevista. Eles tomaram a decisão que cabiam a eles. Eu como profissional e com o caráter que eu tenho, acatei, não briguei, não discuti com ninguém, não fui lá perguntar o porquê e não bati boca com ninguém, apenas foi uma decisão deles e graças a Deus no final eu acabei saindo, foi uma decisão que eu queria também por tudo que aconteceu ali. O erro foi mais deles do que seu? Não, eu não acredito em erro, eu acredito que eles tiveram a opção, né? Foi uma decisão. Eu, como jogador, tenho que acatar a decisão do treinador e da diretoria e foi o que eu fiz. Eu acredito que agora não é o momento de apontar se a culpa foi de A ou B ou C. Então, o momento que passou e que para mim agora é uma nova etapa, um novo desafio na minha vida. Você teve outras propostas, né, do futebol brasileiro. Por que você escolheu o Palmeiras? É uma questão por já estar adaptado à cidade, por uma identificação com o clube? Quando eu ainda estava na Itália, eu recebi uma ligação do Marcão, né, um grande amigo meu, um grande companheiro de seleção. Vencemos o Mundial juntos e convivemos juntos, então, naquele momento, eu tinha comentado com ele que eu achava que não era o momento certo. Claro que morar já um ano em São Paulo, já está bem adaptado à cidade, isso também ajudou. Mas o ponto fundamental foi realmente o grande empenho, o grande interesse da parte da diretoria, do próprio presidente, em que se interessou muito pelo meu futebol, para mim poder estar junto, para fazer parte do time do Palmeiras. Então isso para mim foi fundamental. Meus amigos, eu acho que a contratação do Lúcio foi um excelente negócio para o Palmeiras. Agora, o Gilson Kleina, o técnico, tem que explicar para o Lúcio, meu filho, vai até o meio campo só, tá? Depois você volta. Vai até o meio campo, depois você volta. Sem essa de atacar lá na frente, que não tem mais perna para ir voltar, não. Copa São Paulo, vamos falar, mais 6 partidas acontecem nessa sexta-feira. Um jogo já terminou, o Taboão da Serra ganhou do Grêmio por 2-0 e garantiu uma vaga para a próxima fase. O tricolor gaúcho está eliminado. Nesse momento, o Piauí está vencendo o Fluminense de Feira de Santana por 2-1. O São Caetano fez agora há pouco o segundo gol e está ganhando do Luverdense também por 2-1. Às 7 horas da noite tem Confiança e Sabiá. E em São Carlos, o Palmeiras
decide com o São Carlos a primeira colocação do grupo. As duas equipes estão na liderança com 6 pontos, mas a equipe do interior tem a vantagem de 6 gols contra um saldo de 2 do Verdão. Às 9 horas, o América de São José do Rio Preto enfrenta o Fluminense do Rio de Janeiro. Agora vamos para o resultado final da nossa enquete. No site gazetesportiva.net, Neilton está certo em não renovar contrato com o Santos, sim ou não? Sim, 57% das pessoas acham que sim. O programa de hoje termina aqui. Domingo, a partir das 9h30 da noite, tem Mesa Redonda, Futebol Debate com um cenário novo. Fica agora com o Jornal da Gazeta. Boa noite. E é onde a gente se vê daqui a pouquinho de novo. Até já. Até o Mesa Redonda. Grande abraço.